quarta e última escola do grupo de acesso do Carnaval de Santos que eu acompanhei na noite foi a Sangue Jovem. O seu enredo era Santos Futebol Clube, o maior espetáculo da Terra. E era uma reedição do enredo que a escola já apresentou no ano de 2006. Por eu não acompanhar tanto do universo futebolístico, eu acreditei que eu teria até mais dificuldade na leitura desse enredo. Mas foi justamente o contrário o que aconteceu. E eu fiquei até surpresa de entender tão rapidamente algo que eu não estou familiarizada. Claro que alguns pontos da história santistas mais específicos, eu creio que eles teriam ficado mais claros para mim se eu tivesse um acompanhamento de um material de apoio, sabe? Algo que me dissesse, essa ala significa isso por conta disso, disso e disso. E eu, ok, aí talvez eu entendesse melhor essa parte mais específica. Mas, num geral, assim, eu até que eu entendi bem, né? Tirando esses detalhezinhos, assim, que eu não compreendi bem e eu necessitei aí de um apoio externo para compreender o que eu estava vendo. Então, nota, no geral, aí de 9,5 de 10 para o quesito enredo da Sangue Jovem. Sobre fantasia, volumosas, com bom acabamento. Padronização, né, ressalto sempre essa questão de padronização no calçamento dos integrantes. E eu acho que isso é importante, não é só a escola se importar com o vestir do componente na questão assim, fantasia, é a parte de cima, a parte de baixo, ou é o vestido, é a calça, é a blusa, é o chapéu, é o costeiro, não é só isso. A padronização no pé também é importante, porque eu posso ter uma ala super bem vestida, bem acabada, e daqui a pouco os componentes estão com sapatos azuis, verdes, amarelos, cor-de-rosas, e aí estraga toda a uniformidade, aquela imagem, enfim, ou aquela representação que a escola queria passar. E eu não vi isso aqui. Eu vi uma escola bem vestida, com fantasias bem acabadas. Ressalto aqui novamente, para quem não acompanhou os vídeos anteriores, eu acompanhei uma transmissão televisiva, então pela televisão parecia bem acabado para mim. Embora as fantasias volumosas, aí grandes, os componentes não pareciam ter dificuldades em carregar essa fantasia, então foi um desfile leve, uma escola bem vestida e um desfile leve. Então, nota 10 de 10 aí para fantasias. Claro, aqui eu levei em consideração tanto ala quanto carros. Aqui é um contexto fantasia no geral. Eu gostei muito do que eu vi. Claro, pode ter passado um componente com sapato com uma cor diferente? Pode. Pode ter passado um componente sem sapato? Pode. Alguém perdeu um chapéu, a pessoa colocou o chapéu depois, ou realmente passou um desfile inteiro sem uma parte da fantasia. Isso pode ter acontecido. São muitas coisas para olhar num curto espaço de tempo, mas no geral, assim que eu consegui observar, 10 de 10 aí no quesito fantasia. Sobre as alegorias, a Sangue Jovem começou imponente, um abre-alas de presença, grande, né, grandes esculturas. Eu gostei bastante do que eu vi, assim, logo de início, até de longe esse visual já me chamou a atenção, então eu gostei bastante disso, né. Mas assim, a escola não trouxe um outro carro de maior porte. Então, trouxe o carro abre-alas, que digamos assim, pode ser a alegoria principal, vamos chamar assim, e trouxe mais um tripé, que era uma grande bola de futebol, até achei bem feitinha, bem acabada, assim, esteticamente parece que pingaram um fermento numa bola pequena e ela cresceu. Foi uma representação assim, bem interessante, foi bem feita essa reprodução de uma bola de futebol em um tamanho maior. E essa bola trazia uma reprodução de um autógrafo do Pelé, né, um conhecido aí, ídolo santista. Mas fora isso não teve um outro carro na escola, uma outra alegoria de grande porte. Então era o abre-alas, esse tripé e foi só isso. Então eu senti falta aí para fechar bem esse desfile, mais uma alegoria,
sabe? Um abre alas, essa representação da bola autografada ali, mais no meio do desfile, digamos assim, uma alegoria no final ia ficar um desfile aí bem costuradinho. Então, eu até nem sei, né, me foge a informação de questão de regulamento, qual o número mínimo de alegorias do grupo de acesso do Carnaval de Santos. Mas aí, levando em conta que a Sangue Jovem trouxe uma alegoria de grande porte e um tripé, eu creio aí que no mínimo carros alegóricos, quantidade mínima 1. Né? As outras escolas traziam 2, mais tripé, né? Só a Sangue Jovem que trouxe só um carro grande e essa alegoria menor. Então, para o quesito, 9,8 de 10. Questão evolução. Eu observei que ela foi a escola mais pontual em relação ao horário de começo de desfile. Até não percebi se em questão do horário de relógio, se ela atrasou, no sentido de estava programada para entrar num horário e entrou 5 minutos depois. Mas eu digo que ela foi pontual no sentido, o relógio largou, começou a contagem e a escola já começou o desfile. Né? Ao contrário de uma escola anterior, que eu já fiz vídeo aqui e analisei, que houve uma demora no começo do desfile de mais de 10 minutos. A Sangue Jovem não, o cronômetro começou a rodar e a escola já começou o desfile. Então ela foi mais pontual aí nesse sentido. E usou melhor do tempo sem correr ou atropelar. Né? Lembrando aqui novamente que foi um acompanhamento televisivo. Então quem está lá no local pode ter visto uma corrida, um atropelo, ou pode ter escapado aí uma vista superior que mostrou algum buraco na escola, mas o que eu consegui acompanhar, sim, eu até evitei utilizar de replay para analisar a escola. Então, eu analisei aquilo que eu vi na hora. Tá? Então, se deu a qualquer coisa que me escapou, eu realmente não tenho como levar em consideração nessa análise. Eu vi na hora, já considerei, já escrevi o meu roteiro de análise, e é isso que eu estou levando em consideração aqui. Então, foi a mais pontual, foi a que usou melhor o tempo. Única ressalva, a pista molhada, porque estava, né, chovendo, inclusive choveu, parou aí ao longo do desfile das escolas, né, do grupo de acesso. Então essa pista molhada dificultou a evolução de alguns componentes, gerando alguns escorregões na comissão de frente, por exemplo. Mas eu não vi assim grandes quedas. Um escorregão, o componente rapidamente levantou, continua a evolução, mas não notei maiores acidentes. Mas no geral a evolução 10 de 10. Nota geral para o desfile da Sangue Jovem, 9,8, ou para ser precisa, assim como eu fiz nas outras 3 escolas anteriores, nota geral, nota 9,825. Agora eu venho trazendo para vocês um apanhado geral dessas 4 análises das escolas do grupo de acesso que eu fiz. Tá? Em primeiro lugar, somando aí as notas parciais que eu dei para estes quesitos, que eu levei em consideração na análise, ficou a Sangue Jovem com uma nota geral de desfile de 9,825. Em segundo lugar, a Unidos da Zona Noroeste, com uma nota geral de desfile 9,75. Em terceiro lugar, a Imperatriz Alvinegra, com uma nota geral de desfile 9,625. E, por último, a Dragões do Castelo, com uma nota geral de desfile de 9,425. Lembrando aqui que eu não assisti todas as escolas de samba do grupo de acesso, então o meu padrão para analisar a melhor escola na categoria vai levar em conta apenas as escolas que desfilaram no segundo dia. Então eu quis fazer assim uma análise sincerona. Comecei no segundo dia, estou levando em consideração só o que eu vi no segundo dia. Então não é uma análise geral do grupo de acesso do Carnaval de Santos. É uma análise parcial das escolas de samba do grupo de acesso do Carnaval de Santos. E a transmissão que eu acompanhei pelo YouTube foi pelo canal Santa Cecília TV. Então quem quiser acompanhar para ver aí o que eu observei, como eu observei, de que ângulos eu observei, acompanhe aí pelo mesmo canal.